A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Rogério Zaite, estamos em mais um episódio do Zaite Cash e hoje conosco uma figura ilustre aqui, um homem de Deus, pastor Ronaldo Dias, que Deus tem levantado aí para ativar a vida de muitas pessoas, ser um canal de bênção, e nós vamos compartilhar, ele vai compartilhar algumas coisas da parte do Senhor, mas antes disso quero pedir para você que já é inscrito no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva, tá compartilhando esse vídeo, tá dando o seu like, que isso é importante porque aí o algoritmo do YouTube, ele sobe o vídeo e vai transmitindo isso para outras pessoas também, e eu tenho certeza que vai ser bênção. E você que ainda não é membro do nosso canal, seja membro, porque o membro ele recebe antecipadamente o vídeo, inclusive esse vídeo do pastor Ronaldo Dias, o membro ele já recebe, já pode assistir ali direto da plataforma do YouTube. Amém? Deus abençoe e vamos começar aqui para a glória de Deus, pastor Ronaldo Dias, sua câmera é aquela ali, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez aqui no Zitecast, prazer, uma honra. Amém, muito feliz, pastor, de estar aqui mais uma vez nessa transmissão e acredito que vai ser de muita bênção o que o Senhor vai nos entregar aqui, o que o Senhor vai nos proporcionar. Amém. Pastor, e como tem sido, que o Senhor tem ministrado, eu tenho visto aí, né? Isso é bom, né? Deus levantando grandes homens de Deus, Deus tem te levantado, o Senhor tem ministrado. Eu tenho visto, assim, esses sinais que Deus tem feito no seu ministério. Hoje, quando a gente fala assim, ministério do pastor Ronaldo Dias, e a gente tem falado, eu estava falando sobre isso, um pouco de nicho. Hoje Deus tem te usado muito nos sinais também, né? O Senhor me mostrou uma foto aí que eu achei maravilhosa. O irmão que recebeu um dente de ouro. Isso tem sido fluente no seu ministério, né? A gente percebe, eu percebo assim, que o ministério não tem sido somente cura, né? Mas a gente tem tido alguns sinais assim, né? Como pó de ouro, pó de diamante, azeite. Pessoas às vezes sentem gosto de azeite na boca, cheiro de azeite. E recentemente a gente teve agora também essa experiência com dente de ouro, né? Que foi um irmão da nossa mentoria, ele começou a participar. E no primeiro dia da mentoria, ele já começou a ter experiências com anjos. E ele acordou no outro dia cedo, ele colocou um louvor e ele fez uma oração. Ele falou, Senhor, libera os seus anjos para louvar comigo. E quando ele disse isso, ele sentiu algo mexendo no dente dele. E aí ele foi olhar no espelho, o dente ficou totalmente coberto, né? A obturação, né? A obturação ficou completamente coberta de ouro, né? A mulher dele também tinha sido curada de uns problemas de coração que ela tinha também, e começou a ter essas experiências. Então o ministério ele não está focado somente assim na cura em si, ele também tem sinais, acontecem sinais. Existem várias manifestações, no caso. O seu ministério, o Senhor tem te levantado não só na cura, mas também nessa parte de sinais, prodígios, maravilhas. Mas o senhor falou algumas coisas que eu achei interessante aí. E, por exemplo, o senhor me contou de um caso, eu acho legal o pessoal conhecer também, de uma moça que ela estava com um problema grave no útero, que ela viajou dentro dela. Conta isso aí, pastor. Como que foi? Porque são poucas pessoas que têm esse tipo de experiência, né? Mas é uma experiência assim, muito profunda. Porque já é diferente, é uma cura, mas é uma cura interior, com uma libertação. E muitas vezes tem pessoas que estão nos assistindo que precisam desse tipo de cura. Como que foi essa experiência com essa irmã de ela receber essa cura? Porque assim, quando a gente está ministrando, a gente não está ministrando somente focado numa cura física. Nós acreditamos na unção e no poder do Espírito Santo. Quando a unção vem, eu costumo dizer que a unção é inteligente. A Bíblia fala que a unção que dele recebestes habita em vós. Não há necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção te ensinará todas as coisas. Então a gente não ensina a unção, é a unção que ensina a gente. Então às vezes você está ministrando uma pessoa para algo e acontece outra coisa, né? Porque a unção, ela sabe a necessidade, o que aquela pessoa precisa. Então isso eu já estou acostumado com isso, então de ver isso acontecer. E às vezes acontecem curas que a pessoa não pediu oração para aquele tipo de cura. Às vezes ela está com uma dor no pé, aí você vai orar por ela e acontece de que desaparece um caroço, desaparece uma hérnia,
Ela fala, a hérnia desapareceu. Ela pediu pela oração do pé. Mas a unção, ela que ensina a gente, né? A gente que ensina a unção. Né? Então, tem acontecido muito isso. E a gente não vê, então, somente cura física, mas também essas curas interior, esse lado dessa libertação que é bem específico, cura interior, né? E aí nós estávamos ministrando numa conferência que teve recentemente agora lá em Budas Artes, na Quadrangular, e chegou uma moça e ela disse para mim que tinha uma doença degenerativa, que eu acho que era osteoporose degenerativa, e se espalhava pelo corpo inteiro. E a cada dia que passa, estava se espalhando cada vez mais. Então, era dores constantes, o tempo inteiro, dores constantes. Então, eu fui ministrar para que o Senhor tocasse nela, né? Falei, Espírito Santo, toca nela, vem sobre ela, assopra sobre ela. E nessa hora, então, ela foi ali tocada pelo poder de Deus, ela caiu, só que aí ela começou a gritar, chorar, 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 chorar. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente ficou observando, esperando para ver o que Deus está fazendo. E muitas vezes você não sabe também o que Deus está fazendo. Você não sabe. Tem horas que você não sabe. Tá? É mais a pessoa que sabe o que está acontecendo. Algumas está vendo, está tendo visão. Né? Então, ela ficou caída no chão e começou a chorar muito, chorar muito. E, só que ela não tinha, assim, movimentos voluntários. Ela não conseguia se mexer. O corpo totalmente anestesiado, né? E depois que passou todo aquele processo, eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela disse assim para mim, pastor, eu entrei dentro do meu ventre. Olha aí. E eu vi o meu útero, eu vi as trompas, e eu vi uma mão mexendo neles. Eu sentia, eu não só vi, como eu sentia aqui mexendo mesmo. Só que tem um porém, pastor. Eu não tenho trompas, eu não tenho útero, eu arranquei tudo. Uau. E aí, na medida que ela foi contando, eu pensei, poxa, deve estar acontecendo um milagre criativo, né? No mínimo, Deus vai pôr um útero nela, ela vai engravidar. Eu já comecei a pensar isso, né? Mas aí ela foi falando, aí ela disse assim, e aí eu perguntei para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que está mexendo no meu útero? E o Senhor disse, estou te curando de uma paternidade. Olha aí. Então, nesse momento, desapareceu todas as enfermidades que ela tinha, as dores no corpo, a osteoporose nos ossos inteiros do corpo que ela tinha, né? O corpo totalmente foi restaurado, completamente. Então, essas doenças que ela tinha era devido a uma paternidade que ela havia sofrido, né? E o Senhor veio com cura ali, curou o interior dela, curou a alma dela, e ali automaticamente as doenças desapareceram. Que bênção. Quer dizer, ela teve uma visão dela mesma, um arrebatamento no caso. E o Senhor falou para ela que era um problema de paternidade. Exato. Ou seja, quanta gente não está assim, pastor, tem essa situação, né? E o senhor tem visto isso acontecer muito no seu ministério? Ou é uma coisa assim que está crescendo, você está evoluindo? Sempre, porque o senhor também trabalha com cura e libertação, né? Porque o pessoal vê muito o senhor na ministração de anjos, tal, mas é uma área forte também, o senhor e a sua esposa trabalham nessa área. Está crescendo isso ou sempre já teve isso? Não, isso é mais assim, como está começando a acontecer mais casos agora, né? Mas a gente teve várias experiências, não assim, em atendimentos, fazendo atendimento para algumas pessoas, e tivemos vários casos de pessoas serem arrebatadas no momento em que a gente está orando por elas serem arrebatadas para situações, como a gente orou por um rapaz que ele já é tempo de igreja, muitos anos na igreja, e ele tinha problema com bebida, ele parava de beber e ficava um tempo sem beber, depois voltava a beber de novo. E aí nós começamos a ministrar nele, e ele foi arrebatado para o ventre da mãe dele, ele foi para o ventre da mãe dele. E ele viu, ele conta que via tudo, viu os órgãos dentro do ventre da mãe, e ali foi revelado que a prisão que ele vivia era algo que vinha já de muito tempo atrás, né, de família e tal. E ali Deus descortinou outras coisas também. E esse rapaz, então, parou de beber, né? Ele parou de beber depois desse aí, ele não conseguiu mais beber, ele parou mesmo, ele foi liberto. Mas era uma maldição que ele carregava, né? Então, a gente tem tido essas experiências, sim,
de estar ministrando na vida das pessoas e ter essas curas interior. Principalmente a minha esposa, como ela já tem mais visão aberta, ela já vê o que está acontecendo, ela Tem vê, essa sensibilidade. ela tem sensibilidade, ela vê o cativeiro, né? E o interessante é que quando você percebe, quando você está ministrando, isso aqui é até bom falar, quando você está ministrando na vida de uma pessoa, você percebe o cativeiro através do choro, através do grito que a pessoa dá. Verdade. Né? Quando a pessoa está, dependendo da maneira como ela está sendo ministrada, você vê isso é cativeiro. A alma dela está em um cativeiro. Né? Então você percebe ali que está tendo uma cura interior. E aí muitas pessoas que estão doentes, que eu acredito que uma boa parte das doenças que as pessoas carregam é devido a cativeiros que as pessoas vivem, alma aprisionada, né? Muita coisa que aconteceu na vida dela. Então também eu enxergo isso, passou como, assim, vamos dizer, um dom específico, né? O senhor entende isso, que é um dom específico? Não é todo mundo que tem esse dom, né? Eu entendo por quê, porque a gente não vê todo ministro ministrando da mesma forma. A gente até vê pessoas sendo curadas, né? Mas não com esses tipos de manifestações. Sim. E às vezes a pessoa pode ser até curada ali de uma maldição, alguma coisa, mas não tem esses tipos de manifestações. Então parece que essa diversidade de dons, como a Bíblia fala, muitas são as operações, mas é o mesmo Espírito que opera. Então, quer dizer, vamos dizer assim, que para cada ministração ou uma cura que Deus está fazendo, a gente percebe que existem manifestações diferenciadas de cada ministro. Né? Então eu acredito que existe sim dons específicos para isso. E é interessante, né? Porque a gente estava conversando aqui, é uma coisa que está ficando rotineira também, né? Essa questão da cura interior. Hoje tem muitas igrejas já se abrindo mais para isso, que antigamente tinha uma resistência, né? Também tem cada estilo da igreja, tradição. Só que a gente tem percebido que isso está evoluindo, igual o senhor falou. O senhor entendeu, então, que a reação da pessoa pode demonstrar o tipo de cativeiro que ela se encontra. Sim, sim. Interessante. Geralmente gritos, choros, são gritos de pessoas que estão aprisionadas. Existe uma prisão. Interessante. Né? E o que você falou aí já me despertou uma chavinha aqui. Você já pensou em escrever um livro já, né? Não, porque eu fui num seminário que eu falei pro senhor, nossa, mas teve várias pessoas. São prisões, várias. Dependendo do grito, do choro, que geralmente essas pessoas elas têm um choro muito profundo, que é a alma que está em cativeiro. Teve uma vez, a gente também estava ministrando, e eu orei, eu fiz uma oração, senti de Deus fazer essa oração na hora, para realmente o Senhor começar agora a revelar ali, mostrar pessoas que estavam em cativeiro. Tinha uma pessoa no ambiente, e na hora que eu fiz essa oração, o Senhor traz o cativeiro, pessoas que estão aqui com a alma em cativeiro, aprisionadas. Uma dessas irmãs que estava no recinto, ela ficou paralisada, mas ela começou a dar um grito desesperador. E ela gritava e ela chamava pela mãe. Mãe, me ajuda, me tira daqui. E gritava desesperada. Me ajuda. E a mãe estava do lado. E a mãe, o que foi, filha? A mãe não sabia o que fazer. E ela, o que foi, filha? O que foi, filha? Ela ficava, mãe, me ajuda. Eu quero sair daqui. Me ajuda, me ajuda. E ela não conseguia caminhar. Por quê? Porque ela estava num cativeiro. Então, o mundo espiritual se manifestou ali no mundo físico, como ela estava no cativeiro. Tipo, ela não conseguia dar nem um passo sequer. Quem falava isso muito era a Neuza Tioca, né? Ela tem um livro chamado Espíritos Aprisionados. É esse o termo que ela usa. Tem uma outra pastora também americana, que eu esqueci o nome dela agora. Fala isso. Que ela fala que ela trabalhava muito nessa área, que eu esqueci o nome dela agora. E aí, a gente começou a orar para ela sair do cativeiro, mas ela não conseguia sair. Então, a gente pegou na mão dela e falamos, vamos tirar você desse cativeiro. E ela gritava desesperada. E aí, dá um passo, ela não conseguia. Não conseguia. E aí nós começamos a ministrar, Senhor, envia os seus anjos agora, vai liberando ela desse cativeiro. E aí ela começou a dar passos com muita dificuldade, assim, foi andando com muita dificuldade. E depois daquele processo, a gente perguntou o que aconteceu. Ela disse que ela viu um túnel, que é justamente como minha esposa descreve, que minha esposa já foi em cativeiro. Ela falou que viu um túnel muito escuro, e via almas lá dentro desse túnel, aprisionadas, pessoas gritando, chorando, né? Que eu não sei se o senhor
já deve ter estudado sobre isso, que nossa alma sofre fragmentos, né? Sim. A gente sofre esses fragmentos. Fragmentado. E a história dessa pessoa, ela tinha muitas coisas no passado, muitas decepções, traições e tantas outras coisas. É uma ferida. É, a alma muito ferida, né? Então, a gente começou a tirar ela desse cativeiro. Depois, aí ela relatou. Ela disse que ela via num túnel muito escuro, muitas cadeias e sozinha. Uma solidão, sentiu uma solidão. Então, você vê que você faz tipos de orações específicas, né? Nesse caso, tem uma oração específica que é feita. É um comando. Exato, um comando. Entendi. Às vezes acontece de você dar comandos, mas às vezes acontece também de você estar ministrando. E ali o Senhor. E como eu falei, né, a unção de Deus, ela vem e vai. Inteligente. A unção é inteligente, Verdade. é mais inteligente que nós, né? Com certeza. Então ela vem e faz aquilo que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, estou orando por cura, e Deus vai lá e cura a alma para curar o corpo. Né? Então tem muito esses casos, né? Acontece muito isso. Entendi. E dentro dessa questão de cativeiro da alma, vamos colocar assim, o senhor consegue, como o senhor também pega muitos casos também, o senhor consegue identificar, assim, as razões que levam a pessoa a ficar num cativeiro como esse? Por exemplo, se a irmã, ela chegou a abordar algo, a outra, pelo que a gente percebeu, estava num cativeiro também, de alguma forma, intrauterino ali, né, de algo que aconteceu ali de paternidade. Mas o senhor consegue discernir, assim, nas suas experiências, nos casos que o senhor tem pego, assim, o que leva uma pessoa a entrar num cativeiro como esse? Alguns casos a gente consegue entender, outros não, porque às vezes faz mais sentido para a pessoa, porque a pessoa sabe o que Verdade. é. A pessoa sabe o que é, né? E tem muitas vezes que a gente está orando por uma pessoa e a gente pede para o Espírito Santo trazer à tona o que está em oculto. E a gente pede, Senhor, traz essa pessoa, mostra a imagem, mostra nome, mostra alguma coisa, leva o espírito dela, tira do corpo, e às vezes vem assim situações que ela viveu, ela lembra de coisas que ela nunca lembrava, nunca, nem sabe, nem lembrava disso. O Espírito Santo traz na mente, então, uma lembrança, uma memória. Uma memória, alguma coisa, e a pessoa, ela acaba lembra de uma situação, né? E aí, naquela situação, a gente começa a montar o quebra-cabeça. Né? Então, a maioria das pessoas que a gente lida com essa questão de cura interior são coisas do passado. Então, o senhor já teve muitos anos atrás. Nesse cenário. Que às vezes é hereditário. Né? Deus usa o senhor muito nessa parte também de ativação angelical, cirurgias espirituais e tal. Já teve algum caso, assim, nessa área também de cura, libertação, principalmente cura interior, de o anjo ter que ir lá também? Lembra de alguma situação? Não. Não entendi a pergunta. Porque muitas vezes, às vezes o Senhor tem que mandar um anjo lá naquela linha do tempo. Acontece isso, né? Sim, sim. Para tocar na vida daquela... Igual o senhor falou uma coisa que eu gravei aqui. Senhor, libera o anjo lá, não sei o quê, e tal. Porque às vezes a pessoa está presa ali. Alguma coisa tem que acontecer. Sim, os anjos estão sempre ativos nisso. Eles trabalham, né, em conjunto, eles trabalham nessa parceria, porque eles estão ali para isso, né? São anjos, até anjos específicos para isso, né? Que estão ali para... Geralmente a gente vê a ação dos anjos, né? Minha esposa já viu os anjos chegando com couraça, com espada, para quebrar maldição, quebrar isso, aquilo. Né? Ainda mais quando você está pedindo para uma pessoa ser arrebatada, ela tem que ir com um anjo, né? É muito importante, porque o mundo espiritual, os demônios, enfim, então você precisa entrar com anjos em certos ambientes, certos lugares, né? Entrar com anjos para ser protegido. O anjo aí nesse caso é um anjo escudeiro, né? Proteção. Proteção, ele está ali para ser um escudo na vida da pessoa. Sim. Interessante. Agora, o senhor estava falando comigo, o senhor foi numa igreja, né, que houve 500 curas. Meu Deus, tem até vídeo aí, hein, gente? Como que foi isso, pastor? Porque o seu ministério está crescendo muito também, já tem essa questão da cura, mas está sendo evoluído, está potencializando esse fator da cura. Como que foi essas curas? Foi curas instantâneas, gradativas? Porque tem isso também, né? Tem aquela que demora um pouco, tem aquela que é mais rápido. Como foi essas curas, assim? O pessoal testemunhou para o senhor lá?
Interessante para o pessoal entender. Eu sou do tipo assim, sabe? Nas igrejas que eu vou, eu gosto de ser transparente. Tá certo. Foi curado? Vem cá, dá seu testemunho. Vê, procura. Né? Então eu quero ouvir todo mundo que foi curado. Eu preciso saber se você foi curado. Porque eu não vou falar assim, foi curado, sem a pessoa testificar isso. Né? Eu acho que isso tem que ter uma transparência nisso. É, né? Muito importante, porque senão a gente está vendendo uma imagem que não é real, não é verdade. Né? Tá certo. E assim, não foi agora, recente, lá em das Artes, numa igreja quadrangular, eles entraram em contato comigo, a pastora entrou em contato comigo, ela marcou assim, faltando um mês só, se tem como vir aqui tal data, tal, eu vi que eu tinha como, eu falei, vou assim. E chegou lá, foram 6 cultos, né? Sexta à noite, sábado de manhã, Aleluia. Sábado à tarde, Aleluia. Sábado à noite, domingo Aleluia. de manhã e domingo à noite. E só ministrando. Só ministração. Uma curiosidade. Rogeriana ministrou do quê? Falando só sobre ativação? Sim, aí a gente... O senhor siga uma sequência? Que o senhor pregou, ou só foi ministração mesmo de cura? Avivamento. Inclui batismo com o Espírito Santo. Não, mas eu digo assim, o senhor seguiu alguma ministração de palavra, ou foi ministrando tudo esse combo? Isso, tudo combo. Não, o que vinha eu ia falando. Né? O que vinha eu ia falando, né? Eu tenho um problema. Eu tenho quantos 6 cultos. 6 cultos. E cada culto durava assim 3, 4 horas, porque você prega e depois você tem que ministrar, né? Então, às vezes, a parte de ministrar demora mais do que a parte que você pregou. Né? Você prega umas meia hora, 40 minutos. O que o senhor pregou? Eu ministrei muito sobre ministrei sobre cura, ministrei sobre o batismo do Espírito Santo, ministrei sobre avivamento. Né? Eu fui meio assim que diversificado para não ficar enjoativo, sabe? Sim. Porque se eu falar todo dia também sobre cura, né? Então avivamento, porque quando você entra nessa área de avivamento, você engloba muitas coisas, e você consegue atingir muitas coisas, é cura, é libertação, é batismo, é dom. Então eu consegui diversificar isso, né? E assim, foi bem cansativo, né? Foi bem cansativo. E na hora que eu ia deitar para dormir, assim, eu preciso descansar, vou deitar um pouco, chegava a mensagem, né? Pastor, tem como vir aqui? Pastor, tem como vir aqui? Pastor, tem alguém querendo oração? Então, quer dizer, eu fui lá para isso, fiquei lá para isso, né? Você orou ainda, fora os cultos, ainda tinha as orações dos bastidores. Tem as orações dos bastidores, tal, conselho, gente querendo conselho, tal. Legal. Mas foi muito gratificante. E eu, assim, pastor, eu quero me cansar fazendo isso, sabe? É muito gratificante. Você fica quebrado, mas é muito gratificante, né? E aí nós ficamos ali, então fizemos as ministrações, como o senhor perguntou, como é que foram as ministrações, curas, viradas, foi todo tipo. A gente viu curas à distância, né? Pessoas sendo curadas à distância, no momento da ministração, no momento do culto, no momento da pregação, pessoas sendo curadas à distância, pessoas não sendo curadas só de se aproximar. O ambiente estava muito propício, né? Eu acho que quando o ambiente está propício... O pessoal estava com fome. Exatamente, a igreja estava muito... é uma igreja aberta para isso, né? Então as pessoas vinham para frente, tinha gente que chegava na frente e assim, sabe aquela passagem quando Paulo disse que viu uma certa pessoa e disse, vendo fé nele para ser curado, disse, toma sobre os teus pés e levanta. Então acontece muito isso. Tem as pessoas que a gente vê vindo, a pessoa está vindo para frente e você vê fé nela para ser curada. Então pessoas que eu já sabia que estava curada, pessoas que chegavam na frente eu já sabia que estava curada, pessoas que chegavam assim e falavam assim, olha, eu estou com esse problema, tipo, eu lembro de 2 mulheres que chegou na frente com esporões nos pés, né? E chegou na frente e falou assim, eu tenho esporão no pé. A outra falou, eu também tenho esporão no pé. Mas quando elas estavam vindo, eu já estava vendo fé para ser curadas, já estavam curadas. E eu disse assim, não, vocês não têm. Não temos, não, estou falando que vocês não têm, mas nós temos. Então bate o pé para ver. E não tinha sumido já. Né? Então teve vários tipos de cura. Né? Então curas em posição de mãos, cura com uma ministração de anjos mexendo os ossos, essas coisas todas. Teve também lá? Anestesia divina, teve bastante, né?
Então, teve vários Eu gosto tipos. de ver a cara do povo nessa hora. Teve curas através de palavra de conhecimento, né? Vinha uma palavra de conhecimento, você entregava, a pessoa sumia na hora lá. Então, teve várias, né? E libertação, batismos com o Espírito Santo, vários também. Que legal. Foi um avivamento e tanto. Essa área de batismo, Deus tem te levantado muito nessa área também? Porque também é um manto, né, pastor? Não é todo mundo que tem. É um manto. É um manto. Igual você estava falando também de orar, a pessoa ser arrebatada em espírito. Eu vejo muito modismo. Tem gente que é modista, mas tem gente que tem esse manto, essa autorização, essa parte de orar, a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Não é todo mundo. Não é todo Tem gente mundo. que, eu tava brincando aqui, né? A gente ora, demora para Deus responder. Mas o profeta, você fala, ele já está com a resposta antes de você falar. Como que é isso para você? Na verdade, assim, eu não sou de ministrar, na maioria das igrejas que eu vou, eu não ministro batismo com o Espírito Santo. É automático. Tem que vir, assim, vem e acontece. Mas cura já virou de praxe. Cura divina já virou de praxe. Já é algo fluente no teu ministério. Exato. É natural. É natural. É sobrenatural, mas é natural. Flui mais do que qualquer outra coisa. Entendi. Eu vejo batismo, eu vejo libertação, eu vejo tudo isso acontecer. Mas são esporádicos. Agora a cura não. A cura é uma fonte que sempre está ativa. Sempre está acontecendo. Em todos os cultos, sempre está acontecendo. Algum caso ali ou está ali. Sempre de alguma forma está acontecendo, né? O restante são coisas que vêm mesmo, e aí a gente deixa Deus fluir. É como a gente estava falando aqui no começo, né? A Bíblia fala que o Espírito dá a quem for útil. Então, depende o que é útil naquela hora. Você vai numa igreja pregar cura e está cheio de gente macumbada. Aí eu falo, o que é útil aqui agora é a libertação. Já aconteceu de eu ir em cultos, igrejas... Não era cura. Eu ia em igrejas e falo assim, olha... Uma vez eu fui chamado para ir num culto para ministrar batismo com o Espírito Santo. Era mover, era um trabalho de jovens. Mover batismo com o Espírito Santo. Na hora que eu estou ministrando, me veio uma palavra de conhecimento. Que tinha uma mulher no meio das pessoas que ela ia... ela estava decidida naquela semana sair de casa, deixar a família. E eu vi uma obra de bruxaria. E aí, nessa hora que eu trouxe a palavra de conhecimento, manifestou nessa mulher, no meio da multidão. Olha aí, ó, tá vendo? Aí manifestou, só que quando ela caiu, começou a cair um monte de gente. E começou um monte de gente a vomitar. E acontece muito isso aí também, né? Uma palavra desata... igual eu tô falando, a unção é inteligente, né? É a unção que ensina, né? Então, até o rapaz que estava na mesa travou. Tiveram que pegar ele assim, ele tudo travado, assim, pegaram ele assim, levantaram e jogaram ele lá no meio do fogo, assim. Joga ele no meio do fogo aí, ó. Jogaram ele no meio do fogo. E só foi libertação o tempo inteiro. E eu fui para pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito dá. O Espírito dá aquilo que for útil. Então, o que é útil para esse momento agora? Cura, não. Tem muita gente aqui que precisa ser liberta. Né? Então, Deus, ele sabe o que faz. Porque aí entra a soberania de Deus nessa hora, né? O dom, a Bíblia fala, dons do Espírito, não é o meu dom, é o dom do Espírito em mim. Então quem governa é ele, né? Ele que vai decidir o que vai fazer naquele momento. Né? E o senhor tem influído muito nisso, né? Nessa questão dos dons. Né? O senhor se move muito nisso. A gente tem percebido assim, não é todos os homens de Deus, a gente estava até comentando isso, que se move nos dons. O senhor falou de revelação. Tem gente que não acredita muito nesse negócio. Deus falou, Deus disse, Deus revelou aquilo. Mas igual, a revelação ela é uma ferramenta importante para a cura, para a libertação, para essa questão de cirurgias. E como que... O senhor já falou umas experiências aqui no podcast passado de revelação que Deus te deu. O senhor, nos lugares que o senhor vai, Deus te dá comandos antecipadamente, no momento. Porque tem gente que eu conheço que, Deus já mostra para a pessoa assim o que vai acontecer lá no local. É incrível isso, né? Pastor Kenneth Rega também tinha muitas essas experiências. Como que é isso? É no momento, é na hora, é antes? O senhor tem esses comandos específicos? Sua esposa, o senhor falou que é muito aflorada nessa parte do profético, né? Traz ela aqui. A minha esposa já aconteceu, eu saí com ela e ela já sabia de algumas coisas antes de chegar. A presciência, né? Mas assim, comigo não é tanto assim. Geralmente é mais no culto mesmo, né? Às vezes o que acontece? Já aconteceu esses dias atrás mesmo na nossa mentoria,
Eu estava indo para o estúdio e meu joelho esquerdo travou. Ele travou antes de eu entrar no estúdio. Mas travou de um jeito que eu comecei a gemer. Eu não conseguia nem andar. Eu fui me Nossa, arrastando, saí me segurando nos lugares e entrei dentro do estúdio. E quando eu sentei na cadeira, passou a dor do joelho. E era uma irmã na mentoria que estava desse jeito. Ela estava travada do joelho esquerdo, ela não conseguia nem andar, ela estava travada. Naquele então momento ela vamos foi lá, curada. para o pessoal entender. Existe um sintoma físico de cura divina que Deus vai te usar. No caso, eu falo que é a unção sintomática, né? E você experimenta muito isso também. No seu corpo, Deus já mostra qual que é o problema da pessoa. Sim, você sente a dor que a pessoa está sentindo. Rapaz, isso aí, pessoa. Eu não sei se Dependendo do que você, for, né? eu não sei se você já ouviu falar em oração por representação. Sim. A gente Identificação. a gente tem essa. Na intercessão é muito. Eles falam muito de identificação, né? Uhum. Mas representação é nova, hein? É assim, oração por representação, a gente tem várias experiências com isso, né? Como é que funciona a oração por representação? Você chama uma pessoa, ela quer representar alguém, fala assim, ó, eu quero representar tal pessoa, tá com um problema. A pessoa tá com um problema na coluna, né? Inclusive eu orei esses dias atrás por uma pastora que o filho dela não pôde estar no culto porque ele tem um desvio de coluna tão severo que ele não consegue nem ficar muito tempo em pé, sentado. Então ele fica em casa tomando remédio. E essa pastora me pediu oração por ele. E eu disse assim, você quer representar ele? Porque quando você representa uma pessoa, ela primeiro precisa dar uma autorização, através da sua oração, para que haja uma ligação ali agora, naquele momento da oração, haja uma ligação de alma entre os dois, profunda. Sim. Que no momento da oração, a dor que aquela pessoa ausente está, a pessoa presente vai sentir no corpo dela. Uhum. Né? E nessa hora que eu fui orar, eu falei, a senhora quer representar ele? Você representa ele, se autoriza isso? Ela disse, autoriza, porque no reino de Deus tem que ter autorização. O diabo não, ele chega batendo na porta, ele entra, né, o Espírito Santo bate na porta. Né? Então tem que ter essa autorização. Quando a gente está orando por cura, as pessoas precisam autorizar. O motivo que muitas igrejas têm essa dificuldade de verem curas acontecendo é que os próprios líderes não autorizam essas curas acontecerem. É um reino lutando contra outro reino. Aí Jesus disse, não pode subsistir, porque são dois reinos lutando contra si. Sem bloqueio. Alguém precisa abrir mão de sua autoridade para que o governo do outro possa ser ativado no meio, né? Então, a gente chama isso de autoridade e domínio do ambiente, do local que é a liderança, autorizar quem vai ministrar para fluir naquilo que Deus tem. Né? E aí quando oramos por essa irmã, ela caiu pelo poder e os ossos dela começou a estralar. Começou, ela gritava de dor. Mas era Deus mexendo nos ossos do filho dela. Recentemente agora também... Bem profético. Bem também, profético. Né? Recentemente agora teve uma... Eu estava na mentoria e minha esposa mandando mensagem para mim, olha, tem uma pessoa aqui chorando, desesperada, precisa de uma oração urgente. Eu falei, tô terminando aqui, espera que eu já atendo ela. Aí eu terminei a mentoria e aí essa irmã, ela estava muito preocupada porque o pai dela estava com uma doença na perna, eu esqueci até o nome daquela doença que a perna começa a inchar. Elefantismo, não. É bem comum. É um nome bem comum. Eu esqueci o nome agora. E a perna dele estava inchando cada vez mais, aí ele já estava usando muleta e já não estava conseguindo andar, caminhar, né? E aí eu disse para ela assim, olha, você quer representar ele? Você permite representar ele? Aí ela disse, eu quero representar ele. Eu falei assim, então eu vou orar por representação, tá? Essa é uma oração diferente de intercessão. É uma coisa mais diferente. Existe uma ligação de alma muito profunda quando você se permite estar no lugar da pessoa. E isso no mundo espiritual é atendido. E aí quando eu falei assim, olha, então eu vou orar por você. Fiquei ministrando por ela um tempo e aí foi quando o Senhor levou ela. Quando o Senhor levou ela, eu dei um comando. Eu disse assim, mexe a perna que o pai dela está com a enfermidade. Nessa hora que eu falei isso, a perna esquerda começou a se mover. E começou a bater, se mexer, jogar para lá, para cá. E eu comecei a liberar mais comandos. Faz todos os movimentos que ele não consegue fazer, que ele sente dor. E a perna fazia. E ela lá, sem domínio do corpo.
fez todos os movimentos. No outro dia, ela entrou em contato comigo e falou assim, pastor, a perna do meu pai desinchou. Que coisa tremenda. Né? Só que isso é assim, pastor, é uma coisa que existem também casos de demônios também, que podem né? se representar alguém, os demônios que estão lá. Uma vez eu também fui orar por uma irmã. Aí tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. E eu fui chamar, e nessa época eu ainda estava aprendendo a me mover nisso, sabe? E eu fui chamar os demônios que estavam na filha dela, que ela tinha muito problema com a filha. Eu fui chamar os demônios para expulsar. E manifestou uma legião nela, na irmã. E o problema é que essa irmã, ela é muito ativa na igreja, ela canta, ela prega. E aí surgiu assim um problema sério na igreja, porque quando eu saí de lá, o pastor me ligando, gente me ligando, como assim? Ela estava com demônio? E eu também não estava entendendo, porque eu estava no começo ainda aprendendo a me mover nessas coisas. E sem contar também que quando você ora para uma pessoa por representação, você tem que desligar, fazer um desligamento dessa representação. Porque se você não fizer o desligamento dessa representação, fica vinculado, e a doença que estava na outra que não está mais, vai andar com essa. Teve uma irmã também, que ela me procurou, tinha uma pessoa que ela quis representar, e eu fiz uma oração por ela, para que a outra pessoa fosse tocada por Deus, e essa irmã começou a ficar perturbada todos os dias. Ela não dormia, ela ouvia vozes, começou a ter muitos problemas, e várias pessoas oravam por ela, mas ninguém conseguia libertar ela. A única pessoa que conseguiu foi eu, porque eu comecei, eu que tinha que terminar. Porque essa autoridade estava sobre mim para fazer isso. Né? Então eu que tive que terminar. Então no dia que ela me procurou, várias pessoas, gente de cura, tudo, orou por ela e ela estava muito perturbada. E aí ela me procurou e eu que tive que fazer esse desligamento. Né? Então isso é um assunto bem, bem sério. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso, elas precisam estar já bem preparadas, né? Para lidar com essas situações. Por exemplo, tatuagem. Uma vez eu estava ministrando numa igreja e eu olhei para uma pessoa e o Senhor me indicou a tatuagem dela. O problema é a tatuagem dela, mas até então eu não sabia o que era. Quando eu pus a mão na tatuagem, manifestou os demônios nessa mulher e depois eu perguntei o que acontecia. Eu perguntei da tatuagem. E ela falou assim, essa tatuagem é a mesma tatuagem que meu marido tem e o marido dela está perdido nas drogas. Então os demônios tem uma vinculação àquela tatuagem com a pessoa. Né? Então, o que estava lá, eu chamo de permutação de identidade ou transferência de espíritos. Né? O que está lá vem para a pessoa. Exato. Interessante, isso aí é diferente. Interessante. E são poucos que também ministram sobre essa questão de por representação, né? Eu não vejo ninguém. É difícil. Isso eu aprendi com o pessoal aí de mistério, né? O povo do mistério. Mas são experiências, mas aí o que o senhor falou, tem que ter também essa prudência, né? Tem que ter a prudência. Existem maneiras você tem que né? receber uma autorização. Autorização. Isso, né? Porque às vezes tem gente assistindo, eu vou fazer. Eu vejo muito isso também. Vou fazer porque, vou experimentar, tudo bem, mas tem que ter autoridade. Tem que ter uma autorização. A gente ora, copo de água, por exemplo, copo de água, né? Muda o sabor, gosto de... às vezes pessoas que gosto de remédio, de pirona. Do céu. Pessoas que sentem gosto de barro, que é obra de bruxaria. A gente faz muito isso nas lives também, né? A gente ora e acontece. Fica com gosto de água de coco. São esses sinais. Você já te usou para orar e a pessoa emagrecer? Muito. Eita, agora se prepare. Agora a gente teve recente, agora quando a gente estava lá em Quadrangular, um abraço para a pastora Darlete. Ela disse para mim que ia assistir. Eu falei para ela falou assim para mim, me passa o contato do Rogério e tal. Eu falei, eu vou estar com ele agora lá, gravando. Coloque aí. Ela disse, eu vou assistir, então ela vai assistir esse aqui. E aí eu comentei com ela, e ela já acompanha a gente, né? Então ela já viu algumas ministrações de emagrecimento, né?
E, Rapaz, essa é top. e assim, geralmente, emagrecimento, às vezes eu ministro quando eu sinto uma ativação para isso. O que é interessante, pastor, que... É a unção do momento. Exatamente. Parece que alguns dons são ativados no momento, né? Alguns dons Eu são chamo ativados de unção situacional. Igual o senhor falou. É inteligente, é de acordo com a situação do de momento. acordo com a situação do momento. Pega a chave aí, gente. Isso é poderoso, hein? É tremendo. Então, ela viu que a gente ministrava tal emagrecimento, ela tinha acompanhado alguma coisa, conversando com ela, falei de alguns testemunhos, né? E aí a gente ministrou todos os dias e ela estava esperando eu ministrar emagrecimento. Eu não tinha ministrado ainda. Quando chegou no domingo à noite, o último culto, já tinha ministrado sobre os enfermos tal, e eu ia passar o microfone. Aí ela chegou em mim e falou assim: o senhor ainda não ministrou emagrecimento. Rapaz. Todos esses dias. Rapaz. Aí eu falei, vamos ministrar agora então, né? E aí começamos a ministrar, e várias pessoas começaram a emagrecer. Alguém emagrecia 2, 3, 5, 7 quilos. E uma irmã que chamou muita atenção, que essa irmã, além das enfermidades que ela foi curada, ela foi ministrada de um jeito que ela ficou caída e ser muito ministrada, e aqui mexia muito, né? O abdômen pulava e ficava mexendo. E ela ficou muito tempo. As pessoas estavam indo embora já para casa e ela caída no chão, sendo ministrada. Uma pergunta. Essa questão do abdômen mexe muito. É operação de anjos ou é algo fisiológico mesmo do poder de Deus? Olha, ou é as duas coisas, pode ser? As duas coisas. Eu acredito assim, é o meu entender, né? É o meu entender. Porque a gente pega, acontece muito aqui, tá? Por isso que eu tô te perguntando. É sempre legal ter outros... que às vezes algum tem um discernimento também de outras coisas. O meu entender é o seguinte, os anjos se movem na medida em que o poder está se movendo. Eu acredito assim, quanto maior a unção, mais tem anjos trabalhando, porque os anjos se movem, o alimento dos anjos é a glória, né? Eles se alimentam de glória. De glória, verdade. Então, quanto mais glória tiver, mais parece que eles se fortalecem mais também para fazer as coisas, né? Porque às vezes você está com um anjo do seu lado e não acontece, mas quando está cheio do poder, ele trabalha. Então, assim, e eu entendo que são anjos, por quê? Porque tem coisas que só acontecem se você der um comando. Por exemplo, se eu está caída lá sendo ministrada para emagrecimento, e se eu disser assim, mexe no abdômen e começa a queimar gordura. Quando eu falo isso, começa a mexer. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, eu falei algo para acontecer e começa a acontecer. Sem contar que a experiência das pessoas que dizem que tem uma mão me pegando, que eu vi, tal, isso é top. Mexendo e tal. Eu tinha 4 pessoas do meu lado e eles pediram, a gente teve uma experiência com um rapaz que quando ele foi ser ministrado, ele ficou caído lá, ele estava com problema no nervo ciático, mas ele rolava para lá e para cá, parecia um boneco. E aí ele disse assim, que tinha um 4 que chegou perto dele e falou assim para ele, com licença, nós vamos te tocar. Pediu licença para tocar nele. Aí ele vendo isso. E ele vendo isso, né? E agora também, recente agora, na quarta-feira, semana passada, que eu estive lá na Aparecida, na Igreja Rocha Eterna, ministrando, tinha uma irmã que me pediu oração pela... Eu tinha dado uma palavra de conhecimento no culto e essa pessoa não veio à frente. Uma pessoa que tinha um olho esquerdo... acontece muito, né? Um olho esquerdo, a pessoa tinha uma ardência no olho esquerdo. Essa pessoa não veio à frente, mas acabou o culto, ela me procurou. E pastor, era eu, mas eu tava com visita, que trouxe gente aqui, não queria deixar a pessoa sozinha e tal. Até a gente tem medo, né? Tem medo, né? Aí eu, tá bom, vou ministrar, né? E eu ministrei. Nessa que eu ministrei, essa irmã foi arrebatada. Eita. Quando ela caiu, ela foi arrebatada. E eu fiquei olhando para ela, fiquei bem próximo dela, e assim, os olhos dela mexiam muito, batia demais. E o globo ficava assim, ó, virando. Né? Fazer exorcismo. Quem olha vai falar. Aí que tá, se você não entende, você acha que é demônio. Verdade. Você acha que é demônio. E ficou assim, ó, virando. E aí ficou um bom tempo. E eu fiquei parado, fiquei até sentado na cadeira assim, parado, olhando. Já tinha todo mundo saído, tinha acabado o culto. E você fica, às vezes, assim? Sim, porque eu sei que o Senhor está fazendo e eu não posso interferir. Entendi. Eu não posso interferir, o Senhor está fazendo, né? Então, eu deixo Deus fazer. E às vezes é interessante que quando acaba uma parte, começa outra. Quando acaba de mexer uma parte, daqui a pouco começa outra parte a mexer. Então,
o Senhor vai trabalhando ali na pessoa, sabe? E quando acabou, ela disse assim para mim, que estava no lugar, ela disse, eu estava em outro lugar, eu não estava na terra, eu fui arrebatada, e ela falou assim, eu vi, pastor, nitidamente, uma mão que vinha, pegava no meu olho e arrancava o olho. Ela falou assim, eu vi uma mão branca, e era muito clara, era tudo branco, eu vi uma mão branca assim, era muita luz, e essa mão pegava no meu olho, arrancava o meu olho, ficava sem o olho mesmo, arrancava, e vinha e colocava outro olho. E ela foi curada, começou a enxergar perfeitamente, né? Então, através desses testemunhos, a gente vê que tem uma ação divina ali de anjos, né? A gente fala, pode ser anjos, Aqui não é uma coisa, tipo assim, natural, uma coisa espiritual. Então a gente sabe que tem algo do Senhor ali, né? Tem gente que não acredita em nada, né, pastor? Mas falar de demônio, a pessoa acredita. E nesse culto, engraçado que quando eu fui nessa igreja, o pastor disse assim para mim, falou assim, não, tem gente aqui que não acredita em anjo, né? Olha aí. Ele falou para mim, né? Então, mas o demônio acredita. Simão puder falar, eu nem cheguei a falar, mas quando ela começou a dar esse testemunho, aí eu falei, assim, engraçado, né? Se falar assim, aqui tem demônio, tem gente que acredita, mas se você falar aqui tem anjo, tem gente que não acredita. Uma pergunta, o senhor encontra resistência nessa área? Ou não? Porque, apesar que os lugares que o senhor vai, geralmente são pessoas famintas e sedentas que querem isso. Mas já encontrou em algum lugar resistência? Sim, com certeza. Tem lugar, só para mim terminar aqui a relação do emagrecimento lá, sim, aí eu vou entrar nessa parte. A moça que ela começou a ser ministrada lá e começou a mexer muito o abdômen, aí ela levantou muito bêbada, né? Ela não conseguia ficar de pé. Só que o senhor me dizia, eu quero liberar mais. Eita. E aí eu fiquei liberando, ela caía de novo. Aí depois eu levantava e o senhor, eu quero liberar mais. E eu fiquei liberando várias vezes sobre ela, e essa mulher ela não sabia nem mais o que fazer, porque levantava e... e aí... O som do Beni. E aí ela... Som do Ronaldo Beni. Ronaldo Beni. Ronaldo Rim. Ronaldo Rim. E aí ela... No outro dia, a pastora ligou para ela, falou assim, você emagreceu? Ela falou assim, olha, eu não fui me pesar, mas eu tô indo hoje. Ela foi se pesar. Ela tinha perdido 8 quilos e as roupas estavam tudo folgada e ela disse que estava urinando gordura o tempo inteiro. Mexeu no metabolismo dela. Começou o processo, porque tem pessoas que são ministradas que elas vão para casa e ainda continua sendo ministrada. Ela vai dormir, fica deitada e fica sendo ministrada. Eu acredito nisso, eu acredito. É muito poderoso, é uma unção que está nela. Gente, né, você sai de um culto numa unção, você vai para casa, aquela presença está ali ainda. O Senhor vai você fica dias sendo ministrado. Fica dias sendo ministrado. Lembra aquelas pessoas que é batizada no Espírito Santo que não consegue... Fica a semana inteira falando em línguas. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa nesse caso. Né? É muito, muito interessante. O senhor perguntou sobre a resistência. Tem igrejas que a gente acha muita resistência. Eu acho que até esse fator de você entender como ministrar cura, porque eu sempre ensino para as pessoas o seguinte, não se prenda a um método. Entendi. Porque se você se prende a um método, você fica limitado. Porque vai chegar em igrejas que aquele método não vai funcionar lá. Por exemplo, você assopra, não é todo lugar que você vai poder soprar. Verdade. Tem lugar que você vai assoprar e já vão pôr você para fora do púlpito. Então não se prenda a um método. Você tem que se permitir ser usado por Deus da maneira como Ele quer, porque não existe um método, existe um modelo. Né? Então, como eu falei aqui, a Bíblia fala que muitas são as operações, mas é o Espírito que opera em todas elas. Então são muitas formas e muitas operações que Deus pode desencadear em você ali uma forma de você ministrar cura. Eu fui ministrar em 2 igrejas no Rio de Janeiro. E eu fui numa igreja de pessoas assim, pessoas de idade, né? Pessoas de terceira idade e tal. E eu fui nessa igreja, e antes de chegar nessa igreja, o pastor me chamou para casa dele tomar um café e tal. E ele contou para mim a situação da igreja dele. Ele falou que foi um apóstolo lá de cura e o cara era um charlatão. E eles descobriram que o cara era charlatão. Inclusive, esse camarada prega em muitas igrejas grandes. E essa igreja que eu fui ministrar é uma igreja pequena. Só que essa igreja pequena, ele estava em oração e jejum antes desse ministro chegar. E eles ficaram um tempo em oração e jejum. Então, no culto, esse pregador foi desmascarado, porque o pastor
viu ele fazendo algumas coisas lá, errada, e o pastor desmascarou ele no meio de todo mundo, as pessoas viram que não era cura de verdade. Enfim, a igreja ficou escandalizada. E as pessoas já não conseguiam se abrir para esses mover, né? Aí ele contou para mim a situação e tal. Ele falou: a gente tem essa dificuldade aqui, então não é fácil pregar cura aqui, não é fácil manifestar o sobrenatural, porque a igreja está desacreditada. É quase esses charlatões. Eu falei: Deus, tá bom, bora lá, vamos ver o que vai dar, né? Então eu cheguei lá para ministrar na igreja. E nesse dia Deus me usou muito palavra do conhecimento. Foram várias palavras do conhecimento, me vinha direto. E eu fui falando, e o Senhor começou a liberar a cura. E nessas palavras do conhecimento, as pessoas começaram a vir à frente. E aí, quando você vai fazer o apelo, as pessoas vêm à frente, porque a palavra de conhecimento, ela quebra esse... Né, as pessoas veem que realmente aquilo ali é Deus mesmo, né? Inclusive, tinha uma mulher lá, que ela foi, que ela estava acamada já há um bom tempo. Ela estava na cama, e ela tinha pedido a morte para Deus. Eita. Ela tinha pedido a morte para Deus. Ela falou que não tinha mais prazer em viver, porque ela só vivia na cama. A vida dela era cama, doenças e doenças e doenças. Só que nesse dia convidaram ela para estar no culto. Então ela veio arrastada, trouxeram ela arrastada para o culto. E nesse dia o Senhor tocou e curou ela. No outro dia eu fui ministrar em outra. Quando eu cheguei no outro culto, na outra igreja, eu não tive nenhuma palavra de conhecimento. Nenhuma. E eu ficava lá: vem, e não vinha. Vem, não vinha. Vem, não vinha. Porque tem dia que você não tem nenhuma. E vem, não vem, Deus, e agora? Aí Deus falou para mim: o céu está aberto. Nem precisa. Quando eu orei, muitas das pessoas que estavam lá curadas, de várias enfermidades, doenças, a igreja totalmente aberta e sedenta. Aí o Senhor Tem muito isso também, né? Aí o Senhor me ensinou algo. Por que você foi tão usado lá em palavra do conhecimento? Porque eu precisava quebrar um tabu naquela igreja, eu precisava quebrar o coração duro das pessoas, eu precisava manifestar assim. Mas lá você já não precisava disso. Então lá tinha muita resistência. E já chegou igrejas também, por exemplo, tem uma igreja que eu fui ministrar, que a gente que às vezes ministra essa área de anestesia espiritual e tal, né? Eu fui ministrar numa igreja bem religiosa. Quando eu cheguei lá, o Senhor me disse: não ore por anestesia. Você sente muito essa convicção dentro de você, né? Aí você discerne que é o Senhor te orientando. Não ore por anestesia aqui. Aqui não vai dar. E eu pensei: poxa, eu já estava acostumado só a orar por anestesia, e eu, por teimoso, quis orar por anestesia, mas nada. Ia lá e tá, ninguém, não vai. E eu teimoso e não acontecia nada. E aí eu tive que mudar o jeito de orar. Tive que começar a impor as mãos sobre as pessoas e orar por cura, sabe? E aí aconteceu algumas curas. Né? Então é aí que o Senhor também me ensinou outra coisa. Falou assim: ó, existem lugares que certos tipos de sinais não vão acontecer. Como Jesus em Nazaré, por exemplo, ele disse que ele não pôde fazer maravilhas, apenas curou alguns com a imposição de mãos. Então, quando eu penso nesse caso de Jesus, eu penso assim: poxa, nesse dia não teve crescimento de ossos, não teve anestesia, não teve operação de anjos, não teve palavra de conhecimento, não teve nada disso. Só foi pôr nas mãos e curando. Então, o ambiente, por isso que a gente fala, né? O ambiente, quando o ambiente está propício, a nuvem está muito presente ali de glória, os corações abertos, para acontecer milagres vai ser muito mais fácil, né? Não que não aconteça quando está um ambiente fechado demais, mas é mais difícil acontecer. Porque você tem que preparar o ambiente, né? E às vezes nem todos ali também estão aptos para isso. Eu vi muitos pastores vão preparando o ambiente para quebrar, como você falou, romper. E você precisa, a pessoa que está ali, ela tem que ter muito essa sensibilidade, né? Espiritual. E uma das melhores maneiras, pastor, para romper um ambiente é a humildade. Verdade. Porque você chega nas igrejas, Né? Você chega nas igrejas, mas essa humildade, às vezes, tem que vir mais do ministro. Sim. Porque as igrejas estão escandalizadas com
pregadores, ministros, apóstolos. A gente tem que entender isso aí também, né? Exatamente. Então, existem pessoas que foi no lugar e deixou uma imagem ruim, né? Então, os pastores olham muito isso. Você, a sua conduta, você saber falar com uma pessoa, o jeito que você fala. Eu acho que essa questão de a pessoa chegar assim, mostrando que é o cara que faz um milagre, que ele tem poder, que ele tem unção, e ele não chega com aquela humildade, já fecha o coração de muita gente, sabe? Então, quando você sabe entrar, sabe sair, você... E é uma coisa muito interessante também. A gente que ora por cura, a gente não promete cura para ninguém. Então, se eu chegar numa igreja e falar assim, todo mundo vai ser curado, eu posso estar vendendo uma coisa que não é verdade. Que não é verdade. Porque às vezes nem todo mundo é curado. Deus pode curar, mas você não sabe muitas vezes se Deus vai fazer aquilo. Exatamente. Então eu não posso trazer essa imagem, né? De às vezes querer chamar a minha atenção, de gritar muito, de querer chamar mais a minha atenção para mim do que a unção do Espírito Santo no ambiente. Entendeu? Então tem pessoas que elas quer rodar muito, quer gritar muito, quer falar muito em língua com uma pessoa que está orando para alguém, mas ela está querendo chamar a atenção dela. Não é atenção para levar a pessoa a uma atenção a sensibilizar com a presença de Deus. E o problema disso, sabe o que é? O problema disso é que se você grita e rodopia e fala muito em língua e nada acontece, você fica desacreditado. Não tem autoridade, né? Não tem autoridade. Porque, na verdade, a autoridade não é tom de voz. Meu Deus. Benihim. Exatamente. Não é tom de voz, não é altura de voz. A autoridade, ela flui. O mundo espiritual é que você quer demonstrar autoridade para as pessoas, não para o mundo espiritual. E o mundo espiritual olha para você e sabe se você carrega autoridade ou não. Eu conheço Paulo e Jesus, mas quem vocês são? Toma. Então, quer dizer, existem pessoas que não são nem conhecidas no mundo espiritual. Eu sempre digo assim, olha, quando Deus te der uma unção, você vai ser assunto no inferno. Você vai começar a ser conhecido lá. Então, quando você chegar no ambiente, os demônios sabem que você chegou. Então, você carrega uma patente. Quem carrega uma patente? Você vê, por exemplo, um guarda de trânsito. Às vezes a gente nem chega no ambiente. E o inimigo já quer te atacar porque você vai estar naquele ambiente. Já vi muito isso acontecer. Experiência. Já vi muito. E o senhor me dá comando e fala assim, faz isso. Você nem tá lá ainda. Mas eu vou te levar lá, mas o bicho já tá te atacando aqui por causa disso. Exatamente. E também essa parte que o senhor falou, de ir lá já ter, né? O inimigo sabe. De alguma forma eles sabem, né? Exatamente. De alguma forma. O mundo espiritual se move, ele vê os anjos se movendo, a movimentação, né, do mundo espiritual, né? Já viu troca de armadura, assim, alguém? Teve isso? Não. Não. A sua esposa já viu, assim? É que minha esposa já viu tanta coisa assim que eu não sei dizer, mas parece que ela já viu sim, uma armadura. Chama ela pra vir aqui. Ela já viu a armadura, sim. Eu já tive palavra de conhecimento, revelação de Deus trocando a armadura da pessoa, né, trocando capa, né, capa poerenta, colocando capa nova, pessoa cansada de ministério, mas assim, visão aberta não. A gente falou de unção de emagrecimento. Já teve alguma experiência também de unção de engordar, a pessoa é muito magra e orar, a pessoa ganhar peso? Diferente, né? Uma de emagrecimento, outra que é saúde do mesmo jeito. Exatamente. Eu acho que se Deus faz emagrecer, ele também faz engordar, né? Com certeza. Vou ministrar em você o emagrecimento e vou ministrar o engordamento. Eu já pesei 65 quilos. Não é que hoje eu não estou tão gordo assim, mas tem gente que às vezes também precisa disso, né? Já teve alguma experiência? Olha, eu não tive, na verdade, talvez porque eu nunca pensei em fazer. Nisso, né? Nunca pensei em fazer. Não, porque a gente fala muito dessa parte do emagrecimento, mas tem gente que precisa engordar. É verdade. Tem gente que tem anorexia. Eu já vi pessoas crescer de tamanho, né? Pessoa que não podia crescer, você ora. Função de crescimento. A pessoa começa a crescer. Eu já tive essas experiências. Já teve também. Já. Tava vendo um vídeo do senhor esses dias de crescimento de
crescimento de ossos que fala, né? A A perna do rapaz. Esse rapaz Como que foi aconteceu isso aí? agora, semana passada, na Aparecida. Rapaz, ele tava distante o 8 negócio. centímetros. 8 centímetros. Nossa, gente, esse aqui. E assim, o detalhe, o mais bonito, é que a perna dele era toda defeituosa. O pé era para dentro, aqui, assim, era torto. Então, ele andava assim, sabe? Com a perna toda torta, assim, né? E quando eu comecei a orar por ele, você percebe que a perna dele fica tremendo. Porque a perna dele ficava constantemente assim. E depois para, né? Para na hora. Eu vi. Quando a perna estica e se alinha, ela fica tremendo o tempo inteiro. Mas quando ela se alinha, fica alinhada, para de tremer. E aquele problema que ele tinha, não sei se era nervos, o que era, é tudo restaurado naquele momento. E a reação dele depois? Meu Deus do céu. Eu gosto disso. Foi lindo demais. É que não foi gravada a hora em que ele saiu andando, correndo na igreja, né? Aí depois eu gravei um vídeo separado. De um filmmaker bom aí, né, pastor? Essa hora... Verdade. Eu fico doido para as pessoas que estão... Eu peço, grava isso aqui, irmão, grava isso aqui. Fala que os meninos ainda gravam, estão aprendendo. Mas é bom, isso é maravilhoso. As pessoas... Isso edifica. Edifica. Eu vi a perninha do homem lá, a diferença estava grande ali. Isso tem acontecido muito no seu ministério, né? Essa unção de crescimento de ossos acontece bastante. E quando começou a acontecer isso? Foi um momento específico? Você recebeu algo de alguém? Ou foi acontecendo naturalmente também? Foi quando eu tive aquela experiência Sim. de madrugada, né? E aí eu recebi uma ativação. Quando eu estava orando na madrugada, recebi uma ativação. O Senhor falou bem claro comigo. Quando eu estava caído no chão, levantei. Eu ouvi assim, bem claro, orar pelos enfermos, né? Eu ouvi bem claro. E aí começou, mas assim, até então, eu não tinha visto acontecer até que eu tentasse em alguém e desse um comando. E é legal que assim, eu fiz com a minha esposa e aconteceu, né? Aí, nossa, só para falar aqui, gente, assista o outro episódio do pastor Ronaldo Dias, que ele vai contar essa parte aí da esposa dele. Estava enferma, acamada, e ocorreu esse mover aí de cura. Ela já vinha doente há anos, né? Há anos. E aí o que aconteceu? Aí quando ela recebeu essa cura, eu fiquei admirado. Eu nem esperava, assim, eu até brinquei com ela. Chegamos no quarto, eu falei, ó, eu vou orar por você, mas é o seguinte, se não acontecer nada, fica entre nós aqui, tá? E aí eu orei e tal, e assim, o legal é que eu fui ministrar, logo depois eu fui ministrar numa igreja. E eu tava muito inseguro ainda, né? Porque você tá no começo, você fica com medo, será que vai acontecer, será que não vai? Será que foi um momento de muito poder ali, unção, porque a gente se apega muito a essa questão de, olha, tem uma unção muito forte aqui, hoje vai acontecer milagre. Hoje eu percebo isso acontecer assim, o tempo todo, assim, ficou comum, né? Ficou uma coisa comum, né? Claro que quando o ambiente de glória é outra coisa, né? E eu fui ministrar numa igreja, aí eu fiz uma pergunta, alguém aqui tem a perna menor? Meu irmão levantou a mão, aí me bateu um gelo. Me bateu um gelo, eu falei, e agora, se eu orar essa perna não crescer? E eu não tive coragem de orar por esse irmão, não tive. E agora, isso aí passou o quê? Faz uns 5 anos. E olha só que interessante, esses dias eu fui ministrar numa igreja, e esse irmão estava lá. Meu Deus. E aí ele falou assim para mim, pastor, você lembra de mim? Eu falei assim, lembro, tá. Ele falou, você lembra que você perguntou que eu tinha perna menor? Tá, eu falei, lembro. Não, ainda tenho. Eu falei, agora! Agora eu tô turbinado. Agora eu tô treinado. E eu orei ali, ele foi curado. Então, quer dizer, eu precisava de mais segurança, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, olha, a prática te deixa mais seguro, você precisa ter prática, você precisa administrar mais, você precisa ter mais experiência, porque você vai rompendo em fé. Assim, claro que é um exemplo chulo, mas é igual uma pessoa que anda de bicicleta, você tem que ir andando ali para você, né, não, pegando essa prática, porque também assim, imagina, vai orar a pessoa, a primeira coisa que vem é o inimigo fica soprando, né? E se você orar não acontecer nada, você vai passar vergonha. Exato. Não é verdade? O senhor deve ter passado muito por isso. Muito. E na verdade a gente amadurece, né, pastor? É verdade. Porque no começo eu tive que amadurecer, porque no começo assim, você começa a orar por cura, você vê uma cura,
Aí você já pensa, todo mundo vai ser curado. Aí, Você vai sair na rua, você vai orar por todo mundo e vai ser curado. E isso não aconteceu. Então, no começo, eu fiquei assim, frustrado, porque eu comecei a ver que algumas pessoas não eram curadas. Mas com o tempo, eu comecei a amadurecer isso. E eu entendi o quê? Que quando Deus cura, quando uma pessoa é curada, quem é glorificado? É o Senhor. Então, quando a pessoa não é curada, você é culpado? E eu comecei a entender isso, sabe? Eu falei assim, não, a cura pertence ao Senhor. Então, se uma pessoa é curada, o Senhor vai ser louvado, por que eu tenho que ser culpado se ela não for curada? A ordem é para mim orar. A Bíblia diz, ore pelos enfermos. Então eu fui amadurecendo essa ideia de fazer a minha parte, sabe? E confiar. E confiar no Senhor. Hoje eu encontro, assim, muitos ministros, inclusive de cura, que não fluem mais. sério? Por causa de quê? Dessas frustrações. Uns tiveram algumas experiências ruins, negativas, de pessoas que morreram, né? Tava orando, a pessoa não foi curada e morreu, a pessoa desanimou. Outras pessoas, outros pastores que eu conheço pastor que parou de orar por cura porque ficou doente, entendeu? Que esse é um mito que as pessoas pensam que quem ora por cura Ele fica doente. é um cara sobrenatural, intocável, e isso é um engodo porque a maioria dos pregadores de cura, quando você estuda a história, você vê que muitos deles levavam enfermidades. Eles tinham enfermidades, outros morreram. Catherine Kuhlman tinha problemas de saúde. O Randy Clark, se você não sabe, ele tem um problema. Eu acho que ele usa até como é que fala para o olho aqui? Olho de vidro? Não, olho de vidro. Não é lente, né? Ele usa lente de contato. Randy Clark. Davi Miranda, quantos cegos enxergaram no ministério dele? E ele andava com aquele óculos de fundo de garrafa. Verdade. Ressurreição. Ressurreição. Nossa. Entendeu? Inclusive, tem um caso do Randy Clark que ele tem um filho com uma doença que ele já viu inúmeras curas acontecendo no ministério dele. O filho dele anda com essa doença. Interessante. Mas sabe que uma vez eu escutei, até legal, acho que falar. Uma vez um pastor perguntou isso para Deus. Eu gostei, assim, do que ele falou. Senhor, por que o Senhor me levanta para curar os outros e eu não sou curado? O Senhor falou assim, porque o poder é meu, eu faço como eu quero. E isso prova que você depende de mim. Exatamente. Que é Deus que faz. Exatamente. Isso prova que o poder não vem de você, vem de mim. Exato. E aí coloca a gente no nosso lugar. Para a gente não querer uma posição que não é nossa. Às vezes a gente vê, né? Você olha para a pessoa é curada, até prosperidade. A pessoa prospera e o outro lá fala, meu Deus, uma prova lascada. Hoje não, mas antigamente, quantas vezes eu orei por gente que foi curada, principalmente prosperidade, e uma luta financeira. Que então nem se fala. Glória, hein? Deus já mudou no cativeiro, né? Tá mudando, graças a Deus já mudou. Essa fase das vacas magras. Essa fase, graças a Deus. Mas é ali que Deus te forjou também. Formou meu caráter, né? Limpou, arrancou, fez uma poda, lixou, tratou. Mas essa daí é interessante. Esses pastores que estão frustrados, não ministram mais porque se frustraram. Muitos, conheço vários. Muitos me procuram, né? Sério? Muitos me procuram. Interessante. Para não fluir mais. Tem uns que nem querem mais cultos de cura na igreja deles. Meu Deus. Por causa de frustrações que tiveram. Existem bloqueios, né? As pessoas, você pode ver, tem pessoas que eram muito usadas, passa o tempo, elas param de serem usadas. Claro que existem vários bloqueios que acaba paralisando a pessoa, né? Então eu penso assim, hoje eu penso que, eu falo para os irmãos o seguinte, glorifique a Deus naquilo que Deus está fazendo, não naquilo que Ele não está fazendo. Então, se você está vendo cura, foque na cura, não foque naquelas que não são curadas. Foque naquilo que está acontecendo. Então, qualquer cura glorifica Cristo. É uma unha encravada, você orou lá, unha encravada, a pessoa, tá com unha encravada, glorifica Cristo. Porque se você não é fiel na unha encravada, Deus não vai te entregar os paralíticos para andar. Verdade. Então, se você não for fiel no pouco que Deus está fazendo, como você quer muito de Deus? Se você não se alegra no que Deus já está fazendo,
Então você tem que ser fiel naquilo, sabe? Que quem vai trazer o crescimento para você é o Senhor. Só que Deus, ele vai trabalhar você, você precisa ser trabalhado, você precisa amadurecer nisso, você precisa crescer nisso, né? Então, assim, as nossas experiências, a nossa fé não pode estar baseada nas nossas experiências. A nossa fé tem que estar baseada na palavra. Na palavra. Né? Se a sua experiência for negativa, a sua fé não tem que estar baseada nisso. Ah, orei lá e não aconteceu. A sua fé tem que estar naquilo que está escrito. Nem só de experiência primeiro homem. Mas tem que viver pela palavra. A palavra, a fé na palavra, né? Então você tem que crer na palavra, né? Sim, sim. Porque, como o senhor falou, de repente a pessoa tem uma experiência negativa ali, aquilo frustra, acabou, bloqueia a pessoa não consegue mais avançar. Tem pastores aí, depressão, ministério acabou, fracasso. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Agora, isso também é um nível de maturidade que a pessoa tem que adquirir, né? Maturidade. E o senhor pegou essa chave aí? Eu peguei essa chave, fui aprendendo. Se frustrou no início, é igual eu, primeira vez que eu ministrei a palavra, nossa, que frustração. Primeiro seminário que eu dei de libertação, pastor, foi um fracasso. Incrível, Deus testa isso. Assim. Mas chorei, fiquei triste, fiquei mal, fiquei decepcionado. Aí você fala assim, sabe de uma coisa? No outro dia eu fui ministrar num local, assim, um terraço. Pastor, igual você falou, parece que o ambiente terraço. Tava lotado, era uma igreja que era num terraço. Comecei a orar, gente caindo endemoniada, eu falei, meu Deus, onde fiz um seminário, não aconteceu nada. Hoje aqui uma coisa aleatória, não tem nada a ver. Deus faz do jeito dele também, né? É isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que estar... nós temos que estar muito alinhado com isso, sabe? Porque esses problemas emocionais, geralmente, é um dos maiores fatores que bloqueiam as pessoas. Decepção, frustração. Tudo isso é que gera os bloqueios. Né? Então a pessoa tem que estar muito preparada para lidar com isso. Porque não vai ser assim um mar de rosas, lutas. Vai ter muitas... E o senhor enfrenta, assim, poxa vida, quantos cativeiros aí de enfermidade, né, que Deus tem te usado para quebrar, anular na vida das pessoas. E o senhor sente, às vezes, vem guerras por causa disso ou não? Hoje o senhor sente já uma blindagem? Como que é isso? Hoje eu sinto mais blindado, mais curado. Só que assim, hoje eu me privo de algumas coisas. Entendi. Entendeu? Legal. Para poder cuidar da minha saúde emocional. Entendi. Porque eu sei que tudo isso vai me gerar bloqueios. Então eu me privo de certas coisas, certas situações, para que eu possa sempre estar pronto e preparado com o coração livre de qualquer coisa que possa me entristecer. Então hoje eu me procuro... Quando eu cuidava de igreja era diferente. Você tem que lidar com os outros. A gente sofre muito ataque, muita coisa, né? É complicado. E hoje eu preciso me preservar mais dessas coisas para eu estar bem. Para proteger a unção. Para proteger a unção, exatamente. É difícil para quem ministra. Proteger essa unção. E talvez isso, pastor, seja o motivo que alguns ministros gostam de viver mais isolado. Não, isso eu entendo. Entendeu? Viver mais isolado. Sim. Né? Não ficar muito a par de situações de família, de sei lá o quê, eles ficam mais isolados para proteger isso. Agora, eu tive dificuldades no começo, eu já estava orando e já estava vendo bastante manifestações de Deus. E a minha esposa era muito doente. Era doente desde criança, né? Eu contei isso aqui. E ela tinha muitas doenças e enfermidades. Então, chegou uma época de eu sair para ministrar cura com ela doente em casa. Muito doente. E eu voltar e ela tá no mesmo lugar, na cama, gemendo com as mesmas dores. Já chegou vezes de eu sair com ela ali numa situação que eu precisava, eu não sei porque tá tocando, que eu já silenciei aqui, que eu precisava levar ela para o médico, mas eu não tinha como levar ela no médico porque eu tinha horário. Deixa eu só abaixar esse volume aqui.
Eu silenciei, meu negócio tá tocando, mesmo assim, não entendi. Eu tinha que levar ela no médico, mas eu não podia, porque tinha horário para sair, pegar avião, viajar. E aí eu vendo ela gemendo. E eu voltar de viagem, depois de 3 dias, voltar de viagem, ela com o mesmo problema, eu chegar em casa, pegar ela, colocar no carro e levar para o hospital. E eu já tinha visto muita gente sendo curada desse mesmo problema, eu ministrando, e eu fiquei nessa luta 1 ano. Isso é uma coisa que também pode frustrar muito. Demais. Né? E eu fiquei nessa luta durante 1 ano, pastor. Foi mais ou menos 1 ano eu tendo essa luta com a minha esposa, com os problemas de enfermidade que ela tinha. Então, mas o Senhor tinha falado comigo, quando o Senhor me chamou, o Senhor falou assim para mim, vai ser você e sua esposa. E eu falei para o Senhor, mas ela é muito doente, ela não tem condição de ministrar, de viajar, ela nem podia trabalhar, ela nem trabalhava. E o Senhor me disse, eu vou curá-la. Eu vou curá-la. O rosto dela ficava assim inchado, cheio de feridas. E aí fiquei mais ou menos 1 ano tendo essas lutas com ela. Mas com o passar do tempo, o Senhor foi tratando muito com ela, e ela começou a ter muitas experiências com Deus. Ela foi muito ministrada por anjos, inclusive por anjos. Ela viu anjos chegando e dando soro na veia dela. Uau. Dando soro na veia dela. E ela me chamava, Ronaldo, corre aqui, alguém tá pegando minha veia. Eu chegava lá, não via nada. Ela falava assim, tá pegando, que tá tudo molhado no meu braço. Eu não tô vendo nada, ela tá pegando, eu tô sentindo um líquido entrando. E ela deitada, doente na cama. E aí ela levantava, depois daquele momento, ela levantava, corria pro banheiro, ficava toda hora indo no banheiro, por causa do medicamento que ela recebia, espiritual, né? E ela ficava indo no banheiro o tempo inteiro. Aí o corpo dela desinchava, se inflamava, muito líquido retido no corpo, né? Era liberado ali. Então eu vi isso por várias vezes acontecer. Várias vezes acontecer. Hoje ela não tem mais nada. Então ela tinha doenças que não tinha cura, que não tem mais nada. Fez os exames, não tem mais nada. Hoje ela ministra, viaja comigo. A gente tem agendas aí para nós dois viajar junto. Trabalha fora. E trabalha mais do que eu. Meu Deus. Porque chega em casa e ainda vai fazer janta, cuidar dos filhos. Né? Então, mas se era fácil para mim sair para ministrar, não era. Era difícil eu sair com aquela situação. Por quê? Porque a minha fé era muito combatida naquela hora. E aí, você vai, olha a situação, como está a sua casa, como está a sua esposa. E sabe, você fica com aquele sentimento assim, tipo, pô, ninguém pode saber o que está acontecendo. Você fica com vergonha, chegar na igreja e as pessoas souberem que você tem essa fraqueza, você tem essa luta dentro da sua casa, você é um ministro de cura, e você tem essa luta dentro da sua casa, porque se as pessoas sabem, elas vão ficar desacreditadas em você. Elas vão ver que tem alguma coisa errada. Porque o povo também acha que é o super-herói. Não, né? Exatamente. As pessoas acham que é o super-herói, você não pode ter esses problemas, sabe? Mas tudo isso foi uma forma de Deus começar a lidar com o meu caráter, me fazer crescer nisso, sabe? Lapidar. E, no entanto, eu comecei a entender com o tempo, eu comecei a entender que isso era uma luta espiritual. Era uma luta espiritual. Porque quando eu comecei a ministrar cura, eu tive que começar a estudar sobre cura. E quando a gente começou a entender que enfermidades, doenças, porque a minha esposa vinha de doenças... Você começou a estudar sobre cura por causa muito disso? Exatamente, por causa disso. Por causa disso. E eu comecei a entender que doenças hereditárias, maldições hereditárias, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que minha esposa carregava muitas doenças de família. Né? Então eu vi que existia um espírito ali. Existia um espírito ali. E aí foi que a gente começou a se posicionar. Deus começou a ensinar a gente. Isso aqui é uma batalha que vocês têm que vencer, porque é a obra do diabo para travar o ministério, para parar, porque o diabo não está feliz com isso. E o diabo sabe o que vai acontecer. Entendi. Ele sabe o futuro de tudo isso, onde vai dar, onde Deus vai levar vocês. Então a gente começou a se posicionar nessa área, né? E aí eu lembrei de John D. Lake, né? Porque John D. Lake tinha o mesmo problema. Ele saía para ministrar, milhões de pessoas eram curadas, centenas. Quando ele chegava em casa, a mulher dele desmaiada. E aí conta uma história dele, que uma vez ele chegou em casa e ele viu a mulher dele desmaiada e ele falou assim, Deus, não dá mais, não tá certo. Frustrado. Muito frustrado. Aí ele pegou a Bíblia e jogou. Na medida que ele jogou a Bíblia
a Bíblia caiu aberta e ele foi ver o que estava escrito, saiu aquela passagem. Quiser até puxar aí o texto, o versículo. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem por toda parte e curando a todos os oprimidos do diabo. Quando ele leu esse texto, ele entendeu que a opressão que a esposa dele carregava era uma opressão do diabo. E aí ele repreendeu o espírito. E aí ela foi liberta, foi curada. Então, quando houve esse entendimento, quando eu comecei também a ter esse entendimento, porque aí, na medida em que a gente começou a buscar a cura dela, aí o mundo espiritual começou a se manifestar. Porque eu comecei a sonhar com ratos, xixi de rato, né? Uhum. Eu sonhei com ratos querendo... e rato, xixi de rato fala de doença, né? E aí comecei a sonhar com ratos querendo pegar ela. E aí eu falei, tem uma batalha espiritual, o diabo quer deixar você doente. E ela trabalha no lugar de crianças, cuida de crianças, ela é escolinha, né? Uhum. E aí ela conta, tem um caso que aconteceu lá de uma criança que era meio perturbada espiritualmente, e ela foi chegar nessa criança, foi pôr a mão nessa criança, que é uma criança bem perturbada, e essa criança falou assim para ela, olhou para ela e falou assim, você não sabe o ódio que eu tenho de você, a vontade que eu tenho de esmagar os seus ossos. E ela sofria de muito problema nos ossos, né? Então a gente foi enxergando isso. Aí aconteceu um dia, olha só como as coisas são. Eu gosto de contar fatos, porque contra fatos não argumentos. Verdade. Né? A gente conta os fatos. Eu sempre gosto de contar experiências, porque a experiência prova a veracidade do que a gente está contando. Eu tive um sonho. Eu sonhei que a minha esposa estava doente. Eu vi ela enferma. Então, cada um carrega. Tem gente que carrega uma maldição de doença, outro de financeiro, enfim. E aí eu vi ela doente no sonho. Só que eu tinha um discernimento no sonho. É um espírito. Eu tinha muito esse discernimento. E, inclusive, quando eu orava... É um espírito de enfermidade. De enfermidade. Entendi. Que acompanhava, que vinha acompanhando ela. Era geracional. Geracional. E quando eu tive esse entendimento no sonho, eu orava para ela ser liberta. E ela caía no sonho. Acordei de manhã cedo. E eu fiquei... O sonho era muito real. Eu fui para a sala e eu senti aqueles espíritos na sala. Era 4 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu comecei a orar na sala. E eu pensei assim, mas o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. E aí eu não tive coragem de falar para ela. Deus, às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu fui levar ela para o serviço. E eu não quis contar para ela, porque eu pensei, eu preciso primeiro ter o discernimento do que está acontecendo. Será que é com ela ou é com outra pessoa? Ou é com outra pessoa? Tal. E eu não falei, levei ela para o trabalho. E aí, deu umas 11 horas mais ou menos, ela me mandou uma mensagem. Me busca para almoçar, porque eu não estou passando bem, eu estou mal. Aí eu falei, preciso contar para ela. Aí eu contei para ela no carro, falei assim, eu sonhei essa noite assim, 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 assim. Aí ela falou assim, faz o seguinte então, enquanto você prepara o almoço para mim, eu vou entrar no quarto para orar. Eu falei assim, tá bom. Nessa que eu fui preparar o almoço para ela entrou no quarto para orar. Me veio o nome de uma cidade, eu estou andando, o senhor falou, prefiro não falar o nome aqui dessa cidade, que envolve muita coisa. Sim. Vigia na terra. E me veio o nome da cidade. Tal cidade. Só me veio esse nome. O que eu entendi, opa, estão fazendo algum trabalho de bruxaria. E eu pensei comigo, mas só me veio o nome da cidade. Nessa que eu fui preparar, ela está no quarto orando e ela é arrebatada. E ela foi arrebatada em espírito e ela foi nessa cidade. Ela chegou em espírito, ela foi no cemitério, ela viu a foto dela no cemitério e ela viu uma faca enfiada na foto e viu ratos mijando em cima da foto. Na verdade, era um espírito de enfermidade ligado ao espírito de morte. Pode ver que foi no cemitério, né? No cemitério. Pra morrer. Pra matar mesmo. Matar com doença. Matar com doença. E aí viu os ratos mijando em cima da foto. E nessa hora ela viu quando o anjo chegou. Né? Ela chamou o anjo. E o anjo chegou com uma couraça. E ela viu o anjo assim, com a espada vindo e quebrando
todas aquelas maldições. Na hora, ela melhorou, sumiu tudo. Desapareceu tudo. Então aí a Isso gente... também é o poder da revelação e da oração, né? Você vê, Deus te revelou em sonhos e ela já foi orar, não foi orgulhosa, que tem muita mulher que fica orgulhosa. Imagina, você tá falando que eu tô com demônio. Ela foi humilde e Deus visitou ela. Deus visitou ela. E aí aconteceu essa cura, que na verdade que era um espírito querendo atacar ela com enfermidades. E aí ela desapareceu. O trabalho que foi feito ali foi tudo desfeito naquela hora. Perdeu a força, perdeu o poder. Foi uma hora assim, muito rápido, sabe? Através do arrebatamento do espírito que ela teve, né? E eu tinha orado por ela. Mas o trabalho foi quebrado na hora em que ela foi arrebatada. Que foi muito mais... Então, aí a gente começou a perceber o quanto havia uma batalha espiritual com enfermidades, para sempre manter ela debaixo de um cativeiro de doenças e enfermidades. Então hoje eu sempre falo para as pessoas assim, pastor, que 90% de doenças elas estão ligadas ao mundo espiritual. Com certeza. Estão ligadas. Eu acredito. Então o ministro de cura, ele tem que ter esse discernimento. Eu acredito também assim, quando Deus tem um chamado na vida da pessoa de cura divina, o inimigo vai querer tocar na vida daquela pessoa naquela área, justamente para ela não ficar quietinha, né? É igual você falou, Deus teve que mudar algumas coisas na sua mentalidade, mas o inimigo o quê? Ele quis tocar na sua esposa para atingir você, justamente para você não entender esse contexto, né? E glória a Deus que você foi tendo os discernimentos. E hoje Deus tem te usado aí na cura divina de uma maneira poderosa. Veio o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin tinha problema no coração e se tornou um mestre de cura divina. Interessante isso, né? Os grandes homens de Deus sempre teve alguma coisinha ali. Todos eles. A maioria, né? Todos eles. John D. Lake. Olha aí, ó. Né? Todos eles têm uma história. O Ray de Clark sofreu um acidente, né? Que quase morreu e foi curado milagrosamente, se tornou Então todos eles têm uma história de superação, de uma cura que aconteceu e eles se tornaram... E o senhor tem dado treinamento de cura, não? Sim. Isso é mais presencial ou é online também? Os dois. Os dois? Ah, que legal. Nos seminários a gente dá treinamento e online também, né? Através das mentorias. Vamos lá, você dá o de cura divina, mas você tem algum também que você dá treinamento de, não sei se... Como que vocês fazem, né? De cirurgias espirituais, anjos não, ou tá aqui incluso. Seguro, entendi. É porque essa questão de uma manifestação. Essa questão de anjo, assim, eu penso assim, é uma unção que, assim, a gente ministra tudo. E a Bíblia fala que o Espírito dá a quem ele quer, como ele quer. Né? Então aí cada um vai receber uma unção diferenciada. Então, na nossa equipe, o pessoal que anda com a gente e outras pessoas que participam das nossas mentorias, cada um está tendo uma experiência diferente da outra. Uns já começou com anjo, já braço. Tem um rapaz, um pastor do Rio de Janeiro, que eu ia ministrar na igreja dele, e ele pôs um vídeo, pastor Darlan, ele pôs um vídeo na igreja, falou assim, esse pregador vai vir aqui, irmãos, ele vai vir orar aqui por cura. E ele pôs o vídeo lá, ministração de crescimento de ossos, pessoas caindo, se mexendo, questão de anjos e tal. Eu falei, ele vai vir aqui, irmãos, tal dia, tal data, ele vai ter aqui, olha o vídeo lá, tal, ele ministrando. Aí acabou o culto, veio uma irmã e falou assim, pastor, ora por mim que eu tô com um problema no ombro, já faz tempo, eu não consigo levantar o braço, vai até aqui e não vai. Aí ele disse assim, irmã, vamos esperar o pregador, né? O pregador. O pregador vai vir aí, ele vai orar e tal. E ela falou assim, não, pastor, eu preciso de oração agora. Aí ele falou assim, tá bom, irmão. Quando ele orou, ativou nele essa unção na hora. E aí começou o movimento. Os ossos começaram a mexer. Aí começou a ver isso todo dia na igreja dele acontecer. Quer dizer, ele pôs um vídeo para mostrar para as pessoas e ele foi ativado no momento em que ele pôs o vídeo. Né? Então, cada um está tendo uma experiência. Então, eu tô vendo essas experiências diversificadas de pessoas que estão operando desse jeito. Outras pessoas cresceram muito em libertação, como eu já falei. Né? Libertação, chega no lugar, pastor, vou orar por cura, só manifesta demônio. Né? Outros tá tendo palavra de conhecimento.
Então parece que a Bíblia fala que o Espírito reparte, né? Então o Espírito reparte. Então para cada um ele vai dar uma medida, vai dar uma unção específica daquilo que a gente carrega, que é o que eu acredito, é o que eu tenho visto. Sim. Cada um recebe uma dosagem Do Espírito Santo. mediante aquilo que eu carrego. O Senhor falou assim para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Legal que ele não falou vai à casa de Jessé, ele disse vem à casa de Jessé. Porque a Bíblia diz que Deus achou Davi. Se ele achou Davi é porque ele estava procurando, achou lá a casa de Jessé. Então ele disse vem que eu achei. E ele disse enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu escolhi um homem segundo o meu coração, você vai ungir ele. Então Deus falou que para Samuel, para você ungir ele, você precisa carregar um azeite. Então não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Sim. Então geralmente as pessoas vão receber a unção que você carrega, Verdade. mas em medidas diferentes. Então pode ser que tenha gente que vai receber mais do que eu. As pessoas vão ser muito mais usadas do que eu. E o Randy Clark conta que tem pessoas da equipe dele que é mais usada do que ele. De cegos, tem gente que recebeu unção para orar por cegos muito mais do que ele. Lá. Algo que tinha nele, mas veio sobre essa pessoa. No outro é potencial. Exato. Entendeu? Então o Espírito reparte, né? Ele está repartindo. Então a gente ministra tudo isso. Alguns flui de um jeito, outros flui de outro. Isso é a multiforme graça, né? Deus se manifesta de diversas formas, cada um é diferente, né? Mas o Senhor está ali, liberando, fazendo. E no ministério o Senhor tem treinado pessoas e o pessoal tem influído nisso. O senhor está com uma mentoria, né? Fala um pouquinho aí, pessoal, também. A gente está com mentoria de segunda, terça e quinta, está bem puxado. Está bem puxado. Né? São 3 turmas. São 3 turmas, na verdade, são 6 meses, né? Então a gente já está entrando no terceiro mês. 6 meses. Estamos entrando para o terceiro mês, aí turma de segunda e terça, e turma de quinta está entrando, já começou já o segundo mês. Já nessas turmas já tem várias pessoas fluindo, várias. E eu acho que interessante, pastor, é que assim, tem coisas que a gente vai aprendendo, né? Tem pessoas que nem batizado com o Espírito Santo já está orando por cura. Né? Então, por exemplo, ontem mesmo na mentoria, tem um rapaz lá que ele já vê crescimento de ossos, ora, perna cresce, tudo, e ele nem é batizado com o Espírito Santo. Então, vai quebrando tabus. Não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Porque a gente cria um método, um jeito que Deus tem que fazer, e Deus não está preso a uma caixinha, ao nosso jeito, ele quebra protocolos. Tanto que os discípulos, se você for ver na Bíblia Sagrada, eles eram usados antes do derramamento do Espírito Santo. Antes do dia de Pentecostes, eles já oravam por curas, já viam curas. Então, como eu enxergo isso? Um favor. Um favor de Deus. A palavra dom é graça, é favor. Então não existe um mérito, porque a gente tem aquela concepção, o cara tem que ser muito santo. Não, o cara tem que ser muito santo. O que Pedro disse lá na porta formosa, no paralítico? Por que estás olhando para nós como se por nossa virtude ou santidade fizesse andar esse homem? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ressuscitou seu filho Jesus, que deu perfeita saúde a esse homem. Então, as pessoas têm aquele... Às vezes as pessoas me perguntam, né? Pastor, você está orando quantas horas por dia para Deus fazer tudo isso? Fizeram essa pergunta para Kathleen Kuhlman, né? Perguntaram para ela, você ora que quanto? 2, 3 horas por dia? Ela disse, eu não limito o Espírito Santo a tantas horas por dia, porque senão eu diria que o milagre é por minha causa, não por causa dele. Eita, isso aí top, hein? Repete aí, gostei. Eu não limito o poder do Espírito Santo por quantas horas eu oro por dia, porque senão eu diria que o milagre foi feito por mim, não por ele. Porque é o preço que eu paguei, não o preço que ele pagou na cruz. Então ela disse, eu oro o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou dependente dele, necessitado dele para fazer. Mas eu não posso dizer assim, eu tenho que orar 2 horas por dia para Deus fazer. Porque senão ele não faz. Tem dias que você vai orar 2 horas por também, dia. Né? Tem dias que você vai orar 2 horas por dia e Deus vai fazer. Tem dia que você vai orar 2 horas por dia e Deus não vai fazer. O Randy Clark... E vou falar, tem dia que você nem vai orar e Deus nem vai orar e Deus vai fazer. Porque já é a comunhão. Exatamente, é uma comunhão que você está vivendo. Perguntaram uma vez para um homem de Deus, achei muito sábio. Perguntaram assim para ele, quantas horas você ora por dia para Deus te usar assim? Ele disse, não é o quanto você ora, é o quanto você vigia. Né? Randy Clark, ele conta uma experiência legal, que ele sempre teve esse costume de jejuar antes das conferências, né? E ele conta uma vez que ele jejuou
a semana inteira para ir numa grande conferência. E quando chegou naquela conferência, ninguém foi curado. Era uma conferência, multidão, muita gente, nenhuma pessoa foi curada. Ele ficou frustrado, chateado, e chegou no Bill Johnson e falou assim: olha, eu jejuei a semana inteira e ninguém foi curado. Mas eu jejuei a semana inteira. Aí o Bill Johnson disse: foi por causa disso que ninguém foi curado. Verdade. Foi por causa disso. Por quê? Porque você se achou digno de Deus fazer porque você jejuou. O jejum não é para te elevar, o jejum é para te humilhar. O jejum não é para fazer você crescer. O jejum é para você descer mais, reconhecer mais a necessidade que você tem dele. Verdade. Né? Quanto mais você jejua, é a prova de que você precisa mais do favor dele. Não é um merecimento que você carrega. Não é questão de meritocracia, né? Eu orei, eu jejuei, então Deus vai fazer. E aí ele foi no outro dia, Deus curou todos. Não que a pessoa também não tenha que jejuar, pastor, não tenha que orar, pelo contrário. Do modo certo. Do modo certo. Um coração alinhado. Né? Sim. Às vezes as motivações são erradas. O problema não é o jejum. O problema é as motivações. Motivações erradas. Então eu já vi Deus fazer assim, eu jejuar, e Deus vai lá e explodir de poder. Já teve vezes de eu jejuar até acontecer nada. Por isso que eu também acredito que é muito essa questão da comunhão com a presença, né? Você carregar a presença. Carrega a presença, tá em comunhão com o Espírito Santo ali, o tempo todo. Porque isso é importante. Porque nem sempre também, o senhor está aqui, você não está orando, mas está na comunhão, porque o Senhor está em tudo isso, né? O Senhor está trabalhando. A oração tem que ser constante, o tempo inteiro. O tempo inteiro você está orando, você está buscando, você está vigiando, você está em comunhão o tempo inteiro. É isso que faz a diferença, sabe? Glória a Deus. Pastor, mas vou ter que encerrar. Quanto tempo aí, Moisés? 1h36. Opa, glória. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque são experiências também, né? Vida com Deus. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai ser tocada por essa live, por esse podcast. Eu queria que o senhor direcionasse uma palavra para o pessoal que está nos assistindo. Eu creio que o Senhor tem algo nesse sentido. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, quero falar para você que está assistindo aí esse podcast. Você só chega onde a sua fome te leva. Então, se você tem fome de Deus e você quer, mas entenda uma coisa, sabe de uma coisa? Tudo que você almeja em Deus, isso vai ser colocado à prova. Tudo que você almeja em Deus, isso vai ser testado. Então, não desista quando você se deparar com situações que, às vezes, aparentemente, elas vêm como um sinal negativo de que, por exemplo, isso não é para você, isso não é para a sua vida. Isso são sinalizações. Antes de Jesus ascender no seu ministério, crescer no seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acredito, pastor, que todo crente, e esse é na Bíblia, você não vê a história de nenhum homem de Deus que primeiro teve que passar pelo fogo, né, para depois ascender, crescer. A gente precisa carregar essas marcas, sabe? Então o ministério carrega essas marcas. E essas cicatrizes, sabe, o inverno, que é o que a gente passa, ele é passageiro. Desertos são passageiros. E as cicatrizes não são marcas de vergonha na nossa vida. As cicatrizes é um sinal dos invernos que a gente passou e superou. Então Deus primeiro trabalha na gente para depois trabalhar através de nós. E é isso que Deus vai fazer com sua vida. Você quer, você tem fome, você tem sede, então esteja pronto para suportar. Deus revela, Deus faz promessas, mas ele oculta os processos, né? E esses processos, na verdade, é para que Deus te deixe mais experimentado e mais preparado. Kathryn Kuhlman, ela começou a ser usada depois dos seus 50 anos. E ela perguntou para Deus: Senhor, por que demorou tanto tempo? E o Senhor disse para ela: se eu lhe desse antes, você jogaria tudo por água abaixo. Você não estava pronta. A unção é uma responsabilidade que vem sobre a nossa vida. E Deus não dá para menino. Deus não dá para criança. Deus dá para pessoas cujo caráter está formado
pessoas que vão aprender a valorizar, porque a unção do Espírito Santo, ela vem para acelerar coisas na nossa vida. Então tem coisas na minha vida que eu perdi há anos. Eu orei 18 anos por ver manifestações, ver coisas acontecerem, e não aconteceu. Mas a unção, quando veio sobre mim, ela acelerou. Teve um aceleramento muito especial na minha vida. E em um culto eu vi acontecer o que eu não vi acontecer há 18 anos na igreja. Então a unção que vai vir sobre você, ela vai acelerar. Então não se sinta velho, não se sinta que o tempo está passando e você não é nada. Quando a unção vir sobre você, ela vai trazer todos os anos que você perdeu. Vai ser tempo de glória e tempo de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, apresenta suas redes, pessoal que quiser seguir. Instagram. PR de Pastor, PR Ronaldo Dias, _ Facebook, PR Ronaldo Dias, YouTube, PR Ronaldo Dias. Glória a Deus. Quero agradecer o senhor mais uma vez aqui. Hoje vai estar ministrando aqui na igreja. Eita, glória! Eu creio que vai ser bênção. E que Deus possa continuar honrando a sua vida, o seu ministério, que o teu ministério prospere, cresça. Que você possa fluir naquilo que Deus tem projetado para você antes da fundação do mundo. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Sou grato. Amém? Amém. Obrigado. Gente, compartilha aí esse podcast. Foi rico aqui de ministrações, de mensagens. Então, eu sei que tem alguém aí precisando ouvir isso. Então, compartilha com aquela pessoa que você sabe, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso aqui, dentre de tantas coisas que foi falado aqui. E enquanto você está assistindo, quem sabe Deus vai te tocar, te curar, te libertar, porque isso é real. Amém? Um abração, um beijo, Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.